Esse homem aqui me lembrou hoje, ele me lembrou o Shrek, sabe? Ele estava vindo do mundo tão distante, pior que ele só o Roger, e esse sim, sabe onde o diabo perdeu as botas? Ih, as botas ficaram para trás, lá ele perdeu as meias, né? Então, jovem, muito obrigado, tá? Esse cara lindo, jovem, né? Quem que não faz por favor, né? Então, olha aqui, gente. Seguinte, agora de chapéu assim, agora você vai ver. Você sem chapéu, a aula já estava boa, mas meu Deus. Me babei, não tinha me babado ainda. Você sem chapéu, a aula já estava boa, imagine agora, olha ali. É? Isso que eu chamo de juntar a sede com a vontade de beber, né? Gente, é de verdade. Faz cara feia, tomou. não, cara feio não precisa pedir, não. É difícil de fazer uma cara feia. Ah, eu estou me sentindo tão bem com o meu chapéu. Quanto que custou? 38 pila? Tá bom, então tá beleza. Vamos lá, gente, aqui ó, seguinte. Todos os seres formados por célula possuem DNA e RNA. Por que eu estou dizendo isso? Porque existe um vírus que é acelular. E vocês já devem ter ouvido falar que os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios, sim ou não? Não, se não ouviram, eu estou falando agora. Por que eles são? Não durma! Eu estou vendo. Eu tenho uma história tua para contar. Lembra? Posso contar aqui? Das filas? Não? Então tem gente que fura fila para comprar maçã do amor. A minha vingança é maligna. Todo mundo acha que é o jovem, mas não é. Só ela sabe que eu estou falando. Olha aqui, ó, gente. Os vírus, eles possuem ou DNA ou RNA. Não possuem os dois materiais genéticos, certo? Então por isso que eles precisam de uma célula para se reproduzir. Gente, olha aqui, ó. Isso é chamado de dogma central da biologia. Por quê? Todos os seres vivos têm que fazer esse processo. Qual o processo? DNA comanda tudo dentro da célula, certo? Proteínas, enzimas são quem fazem tudo dentro da célula. Como que o DNA comanda a célula? Fazendo a célula produzir enzima. Só que para isso, ele tem que formar, o DNA tem que formar um RNA e 3 tipos de RNA, mensageiro, ribossômico e transportador, tem que fazer uma proteína aqui. O processo que forma RNA a partir de DNA a gente chama de transcrição. O processo que forma proteína a partir de RNA a gente chama de tradução, certo? Isso é importante saber. E quando um DNA se duplica, ó, quando um DNA se replica, que é a mesma coisa, um DNA forma o outro, então a gente chama isso de duplicação ou replicação. Ó, pergunta de prova: duplicação de DNA é conservativa ou semi-conservativa? Semi-conservativa. Um monte de gente vai nesse pegatão aí, tá? É semi-conservativa sempre, porque uma das fitas se mantém e a outra é nova, certo? Então assim, ó, vamos lá. Então, ó, quando se forma o RNA, certo? Esse RNA tem que ir lá para o citoplasma, né? E lá no citoplasma, então vai ocorrer a síntese de proteína. Aqui, ó. RNA mensageiro, por quê? Porque aquele RNA que se formou lá no núcleo, ele vai trazer para o citoplasma a mensagem que ele recebeu do núcleo, certo? Então, ó, olha aqui, ó, gente, preste atenção nisso. Cada 3 bases nitrogenadas do mensageiro, ele vai codificar um aminoácido. Por isso que a cada 3 aqui, ó, tem um códon, certo? Quer ver o que vai dar isso aqui, ó? Esse mensageiro, lembrem que ele saiu lá do DNA, né? Olha aqui, ó. Daí vocês vão encontrar o mensageiro e vocês vão ter um quadrinho desse na prova, que é um quadro de códons, tá beleza? Daí vamos pegar lá, ó. Deixa eu ver um aqui, ó. Esse aqui, ó. Aqui, ó. Uracilo, uracilo, uracilo. Como é que eu vou procurar? Ó, primeira base do códon, certo? Segunda base do códon, outro uracilo. Terceira base do códon, ó. Então vai ser esse aminoácido aqui que vai ser codificado. Vocês entenderam? Sim? Ó, vou falar um aqui, ó. CGA, certo? Então, ó,
ó, C, primeira base, G, aqui ó, primeira base, aqui A, arginina. A gente encontra o aminoácido ali, certo? Sim? Meu Deus. Divisão celular. Então, ó, os dois tipos de divisão celular que existem aqui são a mitose e a meiose. Só uma dica para vocês aqui, ó. Mitose, tá? Uma célula 2N sempre origina duas células também 2N. O número de cromossomos se mantém. Já na meiose, uma célula dá origem a 4 células N, certo? Então, ó, meiose, uma célula forma 4 com a metade do número de cromossomos, certo? Para que ocorre mitose? Para formação do feto, para crescimento, para regeneração de órgãos, certo? Para que ocorre meiose? Formação dos gametas nos animais e formação de esporos nas plantas, certo? Então isso é importante você saber. Outra coisinha aqui, ó. Numa divisão celular, numa mitose, num ciclo celular, na verdade, tá? Existe uma etapa que a gente chama de intérfase e outra que é a mitose, que são as divisões, certo? Então, intérfase tem uma fase G1, S e G2. Importante que você saiba, fase onde duplica o DNA, fase S, tá? Depois que duplica o DNA, entra em G2 e depois em mitose, que são as fases da divisão celular, certo? Ó, isso aqui vamos passar. Aqui, só uma coisa. Na meiose, isso aqui é importante você saber. Existe uma etapa, porque a meiose é formada por duas etapas, meiose 1 e meiose 2, certo? Na meiose 1, ocorre uma etapa aqui que a gente chama de crossing over ou permutação gênica, aonde os cromossomos se cruzam e trocam o material genético, certo? E daí sempre cai uma pergunta sobre isso. Qual é a função do crossing over? Aumento de variabilidade genética. Essa é a função do crossing over. Isso caiu bastante já em prova de Santa Maria, certo? Ó, PS2, só que eu quero dizer uma coisa para vocês. Os do PS1 nem se mexam, tá? Tem alguns assuntos aqui de PS2 que são comuns ao PS1. Então fiquem e assistam, porque vocês podem tomar essa surpresa lá na prova, tá? Então, ó, primeira coisa, genética. Eu não tenho tempo aqui de explicar a genética clássica, que é aquela dos azão. Oi, que não é aquela dos azãozinha que vocês aprendem lá, certo? Então, o que eu vou passar aqui para vocês? Tá falhando, sabe? Sabe? Ainda pode mudar. Deu? Vamos lá, ó, gente. Teste de paternidade, tá? Saber qual o casal aqui, ó, que são os pais desse bebê aqui, ó. Gente, isso aqui, ó, essas linhas pretas aqui, ó, tá? São partes do DNA, né, do bebê lá, que são demonstradas aqui nessa linha, certo? E aqui, ó, tem as partes que tem em comum, tá? No DNA do bebê com os possíveis casais que podem ser pais aqui, certo? Então, o que você vai procurar aqui? O casal que tem mais linhas pretas parecidas com o do bebê, certo? Isso aqui é muito simples. Notem aqui, ó, nesse casal preso, ó, aqui dá igual, aqui não tem, mas ó, aqui tem o mesmo, aqui, e você conta qual que tem mais, certo? O que tiver mais semelhança com o do bebê ali, serão os pais daquele bebê. Ele é o pai, lembra do ratinho, tá? Então é o seguinte, ó. Outra coisa, alterações cromossômicas. Nós possuímos 46 cromossomos. Desses 46, 44 são autossômicos e 2 são sexuais, né? São o X e o Y. Se faz XX é mulher, se faz XY é homem. Por isso que quando eu vou no banheiro eu digo que vou fazer pipi, porque quem faz XX é mulher, tá beleza? Então aqui, ó. Quanto a isso, quanto ao número de cromossomos, a gente fala que chama isso de ploidia, tá? É número de cromossomos. Eu significa verdadeiro. Euploidia é o número normal de cromossomos, que seria 44 autossômicos, se for uma mulher, que dá 46, ou 44 autossômicos XY, certo? Ó, mas às
pode ocorrer alguns erros na formação desses cromossomos. E quando eu tenho erros, se normal é euploidia, anormal é aneuploidia, não euploidia, certo? Então, ó, as aneuploidias podem ser do tipo monossomia ou trissomia. O que é isso? Gente, olha aqui, ó. Os cromossomos sempre tem que estar formando pares. Então o número normal de 46, tá? Tem que ter 23 pares. Então você olha aqui esse cariótipo, ó. Tá todos formando pares, não estão? Sim? Então isso é um cariótipo normal. Isso aqui é um número de cromossomo normal. Pessoal, desliga o WhatsApp aí, ó. E aqui tem, ó, XY. Então isso é um homem normal, certo? Agora aqui, ó. Passa. Ó. Então é o seguinte, ó. Eu tenho pares. De aqui, ao invés de ter um par, eu tenho 3, certo? Então isso aqui vai fazer com que essa pessoa tenha um cromossomo a mais. Como é onde seria o par 21, eu tenho uma trinca aqui. Isso aqui é quando uma pessoa tem síndrome de Down. Por isso que a síndrome de Down a gente chama de trissomia do 21. Existem outros dois tipos comuns de trissomia, que é a síndrome de Patot, que é a síndrome do 13, que é quando tem 3 cromossomos no par 13 aqui, e a síndrome de Edwards, quando são 3 aqui no 18, certo? Ó, aqui, ó, síndrome de Klinefelter é quando ocorre uma trissomia nos cromossomos sexuais. Ó, os autossômicos, que são os primeiros 22, estão normais, né? Só que nos sexuais, ó, XXY, eu tenho 3 ao invés de 2. Isso aqui forma a síndrome de Klinefelter. Outra dica importante: se tiver para ser do sexo masculino, tem que ter Y. Se não tiver, é do sexo feminino, tá? Então, por exemplo, olha aqui, ó. Aqui, isso aqui é um exemplo de monossomia. Por quê? Está faltando um cromossomo sexual. Isso aqui a gente chama de X0. Isso aqui forma uma síndrome que a gente chama de síndrome de Turner, tá, gente? Outro exemplo de aneuploidia. Olha aqui, ó. Isso aqui caiu na última prova de Santa Maria sobre aneuploidias. Como eu disse, os cromossomos de uma célula normal formam pares, certo? Olha o que eu tenho aqui, ó, par, e aqui eu tenho um sozinho. Isso aqui é uma aneuploidia que a gente chama de monossomia. Aqui eu tenho 3 ao invés de um par, então isso eu chamo de trissomia, certo? Beleza. Aqui os tipos de mutações que são clássicas, tá? Então, ó, aqui são cromossomos normais, que tem lá, sabe dos razãozinha, para quem já está no segundo ano? Então, ó, A, B são os genes aqui. Quando ocorre uma mutação por deleção, o que é deletar? Apagar, né? Então, ó, aqui eu tenho um D, o gene D, e aqui eu não tenho mais. Quer dizer que o cromossomo foi apagado. Isso aqui é uma mutação por deleção. Duplicação, é quando duplica, né? Aqui eu tenho B e C, aqui eu tenho 2 vezes B e C, certo? Então, duplicação. Aqui, ó, aqui esse inversão, tem B, C e D. Olha o que eu tenho no quadro, D, C e B. Inverteu a ordem dos genes, certo? Aqui, ó, eu tenho 2 cromossomos normais. Lembra que eu falei do crossing over antes ali? Que eles trocavam um pedaço de material genético? Olha aqui, ó, A e B, MNO. MNO, A e B. Os genes trocaram de cromossomos, a gente chama isso de translocação, certo? Gente, evolução, algumas coisas importantes aqui. Lamarckismo, tá? Que se baseia em quais princípios? Esses dois aqui, ó, uso e desuso. Quanto mais eu uso um órgão, mais ele se desenvolve, certo? Quanto menos eu uso, ele atrofia, sim? E só que aqui, ó, o Lamarck não estava errado nesse sentido. Por que ele não estava errado? Lembrem quando as pessoas fazem musculação, usam o músculo, ele desenvolve, não usa, ele atrofia, certo? Aonde que ele estava errado? Quando ele disse que existe a transmissão desses caracteres adquiridos. Por exemplo, eu faço musculação, fico bombadão e meus filhos vão nascer bombadinho, por isso? Não. Então por isso que ele estava errado nesse sentido aqui, tá? Darwin, tá? Darwinismo, teoria da seleção natural. Escreveu o livro A Origem das Espécies em 1859. Gente, olha aqui, ó. Ele se baseia em quais princípios? Variabilidade de características. Os indivíduos têm que existir diferenças entre os indivíduos. Como assim, professor? Olhem para o lado de vocês, todo mundo é diferente, tá? Uns estão com frio, outros estão com calor. Isso é variabilidade de características. Bom, está muito quente, eu não consigo ficar aqui. O meio está selecionando, certo?
Os que suportam o calor, aguentam e ficam. Os que não suportam, vão embora. Então, os mais adaptados sobrevivem, né? Os menos adaptados não conseguem reproduzir e não passam essas características. Darwin seria perfeito se ele tivesse conhecimentos de genética, certo? Ele falou que as características eram transmitidas dos mais aptos, mas não disse como. Por isso que depois dele surgiu uma outra teoria, que é o neodarwinismo, que é o que, gente? São as teorias do Darwin, tá? Só que ao invés de falar em variabilidade de características, certo? Ele falava em variabilidade genética, porque a variabilidade genética gera essa variabilidade de características. E essa variabilidade genética é causada por mutações ou recombinação gênica, que quem está no segundo ano faz isso bastante lá na genética, né? 2 azão azinho formam indivíduos azão azinho e azinho, certo? E aqui, ó, depois o meio seleciona e os mais aptos sobrevivem. Gente, ecologia, bem ligeirinho aqui para vocês. Muito? 5 minutos? Pode usar uns 10 minutos. Pode ser? Então aqui, ó, ecologia, gente, ó. Ecologia, o que seria? Seria quando a interação entre seres vivos, né? Que é a interação que esses seres têm com o meio onde eles vivem, certo? Então olha aqui, ó. Existem alguns ecoconceitos que a gente chama em ecologia. Por exemplo, os organismos, eles são de diversas espécies. Mas o que a gente chama de espécie? Indivíduos, quando que a gente fala que indivíduos são da mesma espécie? Quando são capazes de se intercruzar e produzir descendentes férteis, tá? Beleza? Sim? Então, ó, organismos são da mesma espécie quando eles fazem isso. Mas existe também o conceito de população. Bom, vamos contar quantas pessoas tem em Palmeira nas Missões. Se a gente for contar isso, a gente conta os cachorros e os gatos também? Não, só os seres humanos, certo? Então a população humana é formada por indivíduos de uma mesma espécie, sim? Então a população é um conjunto de seres de uma mesma espécie. Agora, pode ter uma população de cachorro, uma população de gato, uma população de bactérias, tá beleza? Quando são da mesma espécie a gente chama de população. Mas olha aqui, ó, conceito de comunidade, que a gente também pode chamar de biocenose. O que é isso, gente? Aonde a gente vive existe só seres de uma espécie? Não, eu acabei de falar. Tem os gatos, os cachorros, os passarinhos, não é assim? Tem, né? As bactérias, as plantas. Quando em um local eu tenho um conjunto de indivíduos de várias espécies que vivem naquele local ali, a gente chama isso de comunidade biológica, tá? E assim, ó, gente, esses seres que vivem nesse local, né? Então, eles dependem, por exemplo, de temperatura, depende da disponibilidade de água, de alimento, do clima, do oxigênio, não é isso aí? Então, vocês concordam comigo que ocorre uma interação de seres vivos com coisas não vivas? Sim ou não? Sim, né? Então, olha aqui, ó, gente. Seres vivos a gente chama de fatores bióticos, seres não vivos, fatores abióticos, certo? Quando ocorre essa interação aí, a gente chama isso de ecossistema. Ah, professor, como é que eu vou saber o que é um ecossistema? Simples, você vai pensar o seguinte, olha aqui, ó, olha aqui, quase caiu o chapéu, é novo, não pode. Olha aqui, ó, gente, seguinte, o planeta Terra é um ecossistema? Sim. Tem seres vivos? Depende de coisas não vivas? É um ecossistema. Um lago é um ecossistema? Tem seres vivos? Depende de coisas não vivas? É. Uma árvore é? Tem seres vivos? Depende de coisas não vivas? É. Uma folha da árvore é? Sim. Nós somos? Sim, porque dentro de nós vivem, não pensem mal, tá? Dentro de nós existem seres vivos que dependem de coisas não vivas. Então nós podemos ser um ecossistema, certo? E aqui, ó, gente, biosfera é qualquer local do nosso planeta onde existam seres vivos, tá? Ó, cadeias alimentares, tá? Cadeia alimentar sempre depende de 3 fatores. Produtores, que são sempre seres fotossintéticos ou quimiosintéticos, que são capazes de pegar matéria inorgânica e produzir matéria orgânica, tá? Que vai servir de alimento para, além de servir de alimento para ele próprio, vai servir de alimento para todos os outros seres da cadeia alimentar. Então olha aqui, ó, uma cadeia alimentar sempre começa pelo produtor, certo? Quem se alimenta do produtor vai ser consumidor primário.
Quem se alimenta do consumidor primário? Consumidor secundário. Do secundário, terciário. Quando todos esses seres morrem, eles têm que ser decompostos, não tem? Então, os seres que se alimentam dos restos mortais de todos os outros seres da cadeia alimentar, a gente chama de decompositores, que serão sempre fungos e bactérias, tá? Bom, cadeia e teia alimentar. Qual é a diferença? Em uma cadeia alimentar, cada indivíduo só tem um nível trófico, tá vendo? Sim? Uma teia alimentar, uma teia de aranha é formada por um entrelaçamento de fios, não é isso aí? Quando os fios se cruzam. Uma teia alimentar é quando cadeias alimentares se cruzam, certo? Mas vai ser a mesma coisa. Produtor, consumidor primário, tá? Opa, primário aqui, ó. Consumidor secundário que se alimenta do primário, consumidor secundário que se alimenta do primário. Quando o roedor se alimenta direto do milho, consumidor primário. Quando ele se alimenta do besouro, que é primário, consumidor secundário. E assim vai, só que tem que ter calma para ver todos os indivíduos aqui, certo? E olha aqui, gente, como eu entrei de mexicano, tá? Eu não podia deixar de fazer uma homenagem para quem fez muita alegria na minha infância e até hoje faz a minha alegria. E aqui eu trago duas frases de dois heróis da minha infância, e que vocês podem usar quando vocês estiverem estudando e vocês estiverem assim, puta, eu podia estar fazendo outra coisa. Gente, quando você está estudando, o que tu pensa? Isso, estuda, isso, não desiste, isso. Por isso que eu trouxe essa frase del Chavo del Ocho, certo? E outra aqui, ó, que vocês vão dizer quando o nome de vocês estiver lá no listão. Vocês vão gritar bem alto: não contaram com minha astúcia, certo? Sim? Então é o seguinte, minha gente, muito obrigado, muitas graças. E agora, para encerrar a minha aula, eu queria cantar uma música. Vou volver a falar espanhol, quando eu falo por muito tempo português, eu ia dizer brasileiro. Quando a gente fala muito tempo português, a gente perde um pouco de espanhol. Eu vou cantar uma música para mi amor, que me deixou pelos bandoleiros. Espero que vocês gostem. É uma música muito linda, muito romântica. Solta a música, PJ.